Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Eletromídia para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Gostaria de passar algumas instruções antes de começar. Aqueles que precisarem de tradução simultânea podem clicar no botão Interpretação de Idiomas através do ícone do globo e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select English. A apresentação desta videoconferência está disponível no site de RI da companhia, ri.eletromidia.com.br e na CVM. O vídeo será divulgado no site posteriormente. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo e assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o senhor Alexandre Guerreiro, diretor-presidente, e o senhor Ricardo Inandi, diretor financeiro e diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Alexandre, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. Bom dia a todos e todas. Agradeço a presença na nossa conferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. 2024 foi um ano importante, especialmente para o setor de eventos. E a Eletromídia tem sido peça-chave nessa transformação, levando inovação para o Out of Home. Estamos presentes nos maiores festivais do Brasil, garantindo uma participação completa na jornada das pessoas. E falando na demanda por experiências ao vivo, 2024 reforçou a busca por interações no mundo real, com a tecnologia cada vez mais integrada ao nosso dia a dia. O último ano consolidou o país como principal destino para os grandes eventos de porte na América do Sul, com o crescimento dos festivais de música, feiras de negócios e eventos esportivos como as Olimpíadas. Continuamos executando nossa tese com muita disciplina financeira e operacional. Nossos principais investimentos em tecnologia e a expansão da vertical de imobiliário urbano continuam sendo os principais destaques do terceiro trimestre. Esses investimentos refletem nossa visão de longo prazo para o futuro do nosso negócio. No acumulado do ano, nossa receita totalizou 908 milhões, com crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo o impacto positivo da nossa estratégia de expansão em várias frentes. Como vocês podem notar, é um crescimento importante que vem se manifestando ao longo dos trimestres consecutivos. O EBITDA acumulado no ano chegou a 272 milhões, um crescimento de 51% se comparado ao mesmo período do ano anterior. O crescimento da receita e dos resultados foi impulsionado pela expansão de novos ativos e a maturação desses investimentos já realizados, além de melhorias decorrentes da alavancagem operacional e do melhor mix de vendas. Esse crescimento comprova nossa capacidade de inovar e demonstra que o mercado publicitário, nossos clientes e agências estão investindo mais e de forma mais eficiente no nosso setor. Neste período, fortalecemos nossa presença em eventos. De grande relevância. Fizemos parte da história, comemorando os 40 anos do Rock in Rio, onde mais uma vez marcamos presença com muito engajamento e impacto no público. Inovamos a forma de se fazer OH. Os MUBI+, marcaram presença, mais uma vez, onde o público pôde interagir com as telas e aparecer no telão dos palcos do festival, marcando para sempre a memória dos fãs da música. Eu vou passar um vídeo para vocês que mostra um pouquinho do que nós fizemos durante o Rock in Rio esse ano.
Além disso, firmamos uma parceria histórica para o nosso projeto de Heróis do Esporte. Fomos mídia partner oficial do Comitê Olímpico Brasil e também do Comitê Paralímpico. Os nossos clientes marcaram a presença no território olímpico com conteúdos inspiradores e que conectaram os brasileiros aos heróis do esporte. Nossas telas informaram o público em tempo real cada medalha ganha pelos atletas brasileiros. Com relação à expansão do COR, em outubro, ganhamos a concessão para operar 100% dos abrigos de ônibus e relógios de rua da cidade do Rio de Janeiro pelo prazo de 20 anos. Este projeto marca a nossa entrada no mobiliário urbano do Rio e está diretamente ligado ao nosso propósito de transformação das cidades. Um bom exemplo disso é o Abrigo Amigo. Essa licitação inclui a instalação de 800 abrigos de ônibus com sistemas de segurança para pessoas que aguardam o ônibus sozinho, especialmente as mulheres. Já a concessão de relógios traz uma oferta complementar à concessão dos abrigos, permitindo entregar uma experiência completa na jornada do consumidor. Os principais contornos dessa nova concessão são: período de 20 anos, com início em janeiro de 2027. Acho que o grande desafio desse contrato é que ainda em 2024 faremos o pagamento de 50% da outorga, no valor de aproximadamente 440 milhões de reais. Porém, a execução começa a trazer impacto positivo nos nossos resultados somente em 27. Entendemos que esse projeto, mesmo aumentando nossa alavancagem no curto prazo, é muito importante olhando para o longo prazo do nosso negócio. Falando de 2025 e olhando para frente, a nossa estratégia comercial, nós tivemos agora em outubro o Tomorrow, nosso upfront de vendas, no qual trazemos nossa estratégia para 2025 e durante um mês nós recebemos nossos principais clientes para compartilhar com o mercado nossas principais iniciativas e novidades para que vem em 2025. Aqui são algumas dessas novidades, entre Projeto Verão, Ensino sob Trilhos, a nossa parceria exclusiva com o TikTok, Aurofone para o Brasil, o Projeto do Futebol, entre outros. Recentemente, anunciamos a aquisição da For principal empresa de players e analytics do Brasil. Essa aquisição tem 3 objetivos principais. Primeiro, fortalecer business e soluções de SaaS para essa agenda e para essa indústria de digital signage, desenvolvendo esse mercado. E segundo, expandir a nossa agenda de dados e métricas. A For continuará operando de forma independente, contribuindo para o desenvolvimento da nossa indústria nos próximos anos. Ainda em tecnologia, o SMB, que é a nossa segunda principal iniciativa e que conecta ao mercado de pequenas e médias empresas, eu vou compartilhar alguns dados da evolução dessa plataforma com vocês. Tivemos uma receita acumulada de 11 milhões de reais, um aumento de 284% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apresentamos também o Eletromidia Aqui, uma transformação e uma mudança na nossa plataforma de vendas, que agora conta com um período de divulgação de 3 a 6 meses. É uma atualização significativa em relação ao período anterior, que era apenas de 14 ou 28 dias. E, por fim, estamos iniciando uma nova fase da automação, agora com o auxílio do WhatsApp, como um canal de vendas entre comprador e fornecedor 100% automatizado. Como vocês acompanharam, na segunda-feira, dia 14 de novembro, nós recebemos uma comunicação anunciando a assinatura de um contrato de compra e venda do controle da participação do H&G pela Globo. Os contornos dessa transação estão detalhados na carta em anexo ao fato relevante, que pode ser encontrado em nosso site de RI. No final da apresentação, tanto eu como o Ricardo vamos estar à disposição de vocês para responder eventuais dúvidas e perguntas sobre esse movimento de aquisição da H&G. Agora eu vou chamar o Ricardo para ele falar um pouco sobre os principais indicadores da companhia. Ricardo? Obrigado, Guerreiro. Bom dia a todos. Agradeço a presença nessa videoconferência para passarmos juntos o desempenho do trimestre. Mantendo o ritmo positivo do primeiro semestre, o terceiro TRI apresentou avanço em todos os nossos principais indicadores.
Nesse TRI, registramos uma receita bruta de R$ 344 milhões, acumulando um total de 908 milhões no ano até agora, que representa um crescimento de 36% em comparação ao ano passado. Esse resultado foi impulsionado por todas as verticais. Com o aumento da receita, fechamos o trimestre com EBITDA de 113 milhões, com uma margem de 37%. Esse valor representa um acréscimo de 42% em relação ao ano anterior, acompanhado de um ganho de 2,2 pontos percentuais na margem, totalizando o EBITDA acumulado de 272 milhões, o que corresponde a um crescimento de 51%. Esse desempenho também gerou um lucro líquido ajustado de 49 milhões no trimestre, 71% acima do registrado em 23, com um aumento de 20 milhões de reais e uma margem líquida de 16%, resultando em 106 milhões acumulados no ano. Além disso, geramos 139 milhões de reais em caixa operacional antes de juros e taxas no trimestre, que representa uma conversão do EBITDA em fluxo de caixa operacional de 124%. No acumulado de 9 meses, atingimos um total de 307 milhões, com uma taxa de conversão de 113%. Ao avaliarmos a expansão dos nossos ativos, concluímos o trimestre com 68 mil faces, das quais 50,8 mil são digitais. Esse número representa um acréscimo de 825 novos ativos em relação ao trimestre anterior, com predominância dos digitais e um total de 3,4 mil novos ativos em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação às vendas, registramos um aumento na receita, somando 344 milhões no TRI, que representa um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, a receita atingiu 908 milhões, com um crescimento de 36%. Esse resultado reflete o fortalecimento do setor e a efetividade da nossa estratégia comercial, além do impacto positivo do início das nossas operações e da consolidação dos investimentos recentes. No trimestre, a vertical de ruas teve destaque, com um crescimento de 37% em comparação ao ano anterior, impulsionada pela expansão para novas áreas e concessões, além dos investimentos em digitalização. No acumulado dos 9 meses, a vertical alcançou um aumento de 46% em relação a 23. Na vertical de transportes e outros, registramos um crescimento de 41% no trimestre e de 46% no acumulado do ano. Esse desempenho foi impulsionado pelos contratos de transporte sobre trilhos e aeroportos, com destaque para o efeito dos patrocinadores do Festival Rock in Rio em setembro, que levou à ocupação completa dos nossos ativos no Rio de Janeiro durante o período do evento. Na vertical de edifícios, o crescimento foi de 9% no TRI e de 19% no acumulado do ano, resultado principalmente da expansão da base de residenciais, do desempenho em vendas programáticas no período e do aprimoramento da nossa plataforma para atender pequenas e médias empresas. Nos shoppings, a receita aumentou 27% no trimestre e 18% no acumulado do ano. Esse crescimento se deve ao aumento da ocupação dos ativos, ao fortalecimento das parcerias estratégicas e à melhoria da nossa estratégia comercial. E com base no desempenho de vendas e na gestão de custos e despesas, alcançamos um EBITDA ajustado consolidado de 113 milhões nesse TRI, com margem de 37%. Esse valor representa um crescimento de 42% em comparação a 23 e um ganho de 2,2 pontos percentuais na margem. No acumulado dos 9 meses, o EBITDA somou 272 milhões, registrando um aumento de 51% em relação ao ano passado, com uma expansão de 4,3 pontos percentuais na margem. O desempenho operacional contribuiu para o aumento do lucro líquido ajustado no período. Finalizamos o trimestre com lucro líquido de 49 milhões e margem líquida de 16%. Esse valor representa um incremento de 71% em comparação ao ano anterior. No acumulado de 9 meses, o lucro líquido atingiu 106 milhões, com margem de 13%, o que significa um crescimento de 62% em relação ao ano passado. E ao analisarmos o fluxo de caixa no período, vemos que no acumulado dos 9 meses, conseguimos converter 113% do EBITDA em geração operacional de caixa antes do pagamento de juros e taxas, somando 307 milhões de reais. Após esses pagamentos, a geração de caixa operacional totalizou 212 milhões de reais.
No TRI, a geração de caixa antes de juros foi de 139 milhões, com uma conversão de 124%. Esses resultados foram influenciados principalmente pela performance trimestral, pela melhora no capital de giro e pelo volume de recebimentos antecipados de clientes. Em relação aos investimentos, investimos 28,3 milhões de reais no trimestre, priorizando a aquisição de novos ativos, como abrigos, painéis e instalações. No acumulado do ano, os investimentos somam 82 milhões. A melhoria no fluxo de caixa de financiamento em comparação ao ano anterior estão ligadas à liquidação antecipada de debêntures, empréstimos e financiamentos realizada no segundo trimestre de 2024, que foram substituídos por dívidas de longo prazo. E concluímos o período com uma posição de caixa de 443 milhões de reais e uma dívida líquida de 436 milhões, equivalente a uma vez o EBITDA dos últimos 12 meses. Esse nível se compara a 1,9 vezes registrado no mesmo período do ano passado e 1,3 vezes no trimestre anterior. E com esses resultados, concluímos mais um trimestre que reafirma a consistência do nosso desempenho e o alinhamento das estratégias com o nosso objetivo de fortalecer a posição da empresa e sustentar uma trajetória contínua de crescimento. E agora, passo a palavra ao Guerreiro para as considerações finais. Legal, Ricardo. Obrigado. Bom, registramos mais um trimestre significativo, com um crescimento de receita de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já em EBITDA, uma gestão eficiente e controle de custos, gestão de despesas, eficiência de vendas, política de pricing adequado, venda via plataforma, trazem um crescimento de 51% versus o mesmo período do ano passado. Mais um indicador positivo, mais um trimestre positivo de crescimento para a nossa companhia. A concessão do mobiliário urbano do Rio de Janeiro traz um desafio importante, especial no curto prazo, olhando para a nossa alavancagem. Porém, nós acreditamos que esse projeto, a partir de 2027, contribuirá de forma importante para a nossa estratégia comercial. Já com a aquisição da FoilC, a Eletromidia dá um passo importante como fornecedora de tecnologia, uma vez que traz para dentro do negócio o gerenciamento de softwares para conteúdo de projetos digital signage e veiculação de campanhas publicitárias. Para finalizar, eu quero começar agradecendo a todos que estão aqui conosco hoje, nesse call de resultados. É com muita satisfação que celebramos o que temos alcançado no Eletromidia. Um agradecimento especial ao nosso time, nosso Eletroteam, que tem se destacado a cada trimestre na busca por resultados cada vez melhores. Também quero expressar o nosso agradecimento aos nossos acionistas, ao Conselho de Administração, que sempre nos apoiam e incentivam a buscar novas oportunidades de crescimento no nosso mercado. Agora eu e o Ricardo estamos aqui para responder todas as perguntas no nosso Q&A. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A ou clicar no botão Levantar a mão, ambos na parte inferior da tela. Em seguida, abriremos seu microfone para que possa ler sua pergunta. Caso não deseje ler, nosso operador fará a leitura. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Kapuscis, do Itaú BBA. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Seu microfone já está liberado. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Guerreiro e Ricardo, parabéns pelos resultados e principalmente parabéns pela transação aí com a Globo. Acho que a minha pergunta é principalmente nesse sentido, né, dado que agora acho que vai ser o principal driver que todo mundo tá sob atenção. Acho que se vocês puderem comentar um pouco da expectativa de vocês de conclusão dessa transação, como é que vocês também puderem dar um pouco de cor do que vocês esperam daqui para frente, né, uma vez a companhia incorporada,
enfim, contar um pouco dessa expectativa, acho que é interessante, principalmente do ponto de vista de sinergias, de coisas que vocês podem capturar e até talvez até entender um pouco como é que vocês veem o futuro da indústria de OH aí com o maior player de TV do Brasil podendo ter 100% da companhia e mais ainda apoio. Obrigado. Oi, Thiago, obrigado pela pergunta. Com relação aos principais contornos dessa transação, conforme está público no fato relevante, nós convocamos na noite de ontem a próxima AGE para a votação do Poison Pill. Ato contínuo e paralelo entre hoje e ontem está sendo feito o filing no CAD, também para a transação. A gente acredita que essa transação deva andar pelo rito sumário, conforme a orientação dos advogados. Após essa assembleia, começa o rito da OPA para troca de controle e fechamento de capital, e a gente acredita que esses prazos e etapas devem transcorrer para ter uma finalização desse processo no primeiro semestre do ano que vem, sem poder precisar um pouco a data, porque depende um pouco de como que vai andar em cada uma das etapas. Com relação a essa transação, acho que o sentimento de todos na Eletromidia é um sentimento muito feliz, né? A gente vem, ao longo dos últimos quase 18 meses, convivendo de forma próxima com os principais executivos da Globo, via conselho de administração, comitê de negócios, uma troca muito rica de profundo aprendizado, tanto da parte nossa, entendendo como que eles tratam os desafios do lado deles, olhando para dado, jornada, transformação digital, e acho que do nosso lado, principalmente tendo esse processo de aprendizagem por parte da Globo, entendendo com maior profundidade o nosso negócio. A gente ainda não tem falado muito sobre futuro, acho que agora a principal etapa é a aprovação do CAD, para que a gente possa, depois disso, entender como que fica essa nova companhia. Existe uma crença muito forte e uma orientação para que as operações continuem trabalhando de forma independente, Eletromídia sendo Eletromídia, Globo sendo Globo, e lá na frente que a gente possa olhar para algumas agendas em comum e colaborar em ambas as companhias para ajudar no desenvolvimento do mercado. Então, pouca coisa para dizer por hora com relação ao que o futuro nos aguarda, mas a certeza de que, com certeza, esse movimento traz para o mercado publicitário uma nova oportunidade e para a nossa companhia, sem sombra de dúvida, uma oportunidade de estar próximo de quem entende profundamente a indústria de mídia e comunicação no Brasil e vai estar aí nos próximos anos também nos ajudando a desenvolver o nosso negócio. Acho que é um pouco do que a gente tem. Acredito que pós-aprovação do CAD a gente vai poder se debruçar para olhar um pouco mais para o futuro e entender quais são as principais oportunidades desse negócio. Mas o sentimento é de felicidade, de muita alegria, reforçando que a Eletromídia tem uma tese sólida e que a gente vem executando isso com muita disciplina ao longo do tempo, desde o primeiro dia após a IPO, pouca promessa, muita execução, e acho que é um pouco o sentimento de todos aqui, de continuar com o olho na bola, entregando o nosso dia a dia, dois meses importantes do final do ano, para poder fechar esse ano com chave de ouro, e assim como foi o terceiro trimestre, que a gente tenha um quarto trimestre em linha com as nossas expectativas, para poder entregar um grande resultado para os nossos acionistas. Super claro. Queria agradecer as respostas e também todo esse tempo aí que convivemos juntos. Muito obrigado aí, pessoal, e parabéns novamente. Obrigado você, Thiago. Você sempre foi um grande parceiro, entusiasta, acompanhando de perto o nosso negócio. Nós temos ainda alguns calls aí, tá? Não é uma despedida. Nós vamos ter ainda algumas participações no médio prazo e com certeza vamos poder ter a oportunidade de estar juntos. Um abraço e obrigado, viu? Obrigado, Thiago. Maravilha. Obrigado, gente. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ramon Fonseca, da UBS. Por favor, senhor Ramon, pode prosseguir. Seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas aqui, Alexandre, Ricardo. Parabéns pelos resultados, tá muito significativos os resultados desse trimestre. Eu tenho duas perguntas aqui. Na realidade, elas não são nem em relação à aquisição, elas são sobre os resultados mesmo. Então, eu queria entender um pouco mais sobre o crescimento de receita por tela. A gente teve um crescimento de 26%, enquanto o crescimento das telas cresceu só 5%. Então, o que drivou esse crescimento de receita por tela? E a segunda pergunta é sobre a desalavancagem. A gente percebeu uma desalavancagem nos últimos tris, né, chegando aí a uma vez o EV, Net Debt por EBITDA, EBITDA, e eu queria saber qual que é a perspectiva dessa alavancagem no futuro. A questão da concessão, ela tende a aumentar muito? Qual que é a perspectiva que vocês têm? Obrigado, viu? Bom dia, Ramon. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao crescimento de receita média por tela, principalmente quando se compara com o ano anterior, dada essa sazonalidade, então a comparação como trimestre acaba tendo algumas distorções, mas comparado com o ano anterior, se dá sobretudo pela maturação dos novos investimentos que são feitos. Então, ao longo dos últimos períodos, a gente tem investido em novas concessões e a gente entrou em praças novas, como Recife, Salvador, também junto à parceria da Tembici em 5 outras cidades. E é esperado uma maturação desses investimentos ao longo do ano, chegando numa ocupação ou uma receita por tela mais próxima do que a gente vê a média nos próximos períodos, e por isso que você observa um crescimento na receita por tela nesse terceiro TRI de 2024, e é claro também com desenvolvimento e crescimento do setor como um todo. Em relação à alavancagem, de fato, a gente chega agora a um indicador de dívida líquida e EBITDA de uma vez. Até o final do ano, como foi comentado, está previsto o pagamento da parcela à vista da concessão do Rio de Janeiro, no valor de 443 milhões de reais com a assinatura do contrato, e isso, obviamente, vai impactar a nossa alavancagem, aumentando nossa dívida líquida, praticamente dobrando a dívida líquida que a gente tem hoje. Esse nível maior de alavancagem a gente vai observar até o início do contrato, que vai ser em 27, que a partir de então a gente começa a ter o resultado do projeto e a geração de caixa também desse investimento. Mas é esperado um crescimento da alavancagem no curtíssimo prazo por conta disso. Obrigado, pessoal. Super claro e boa sorte nessa nova etapa aí da história de vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Ramon. Obrigado, Ramon. Lembrando, participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A ou clicar no botão Levantar a mão, ambos na parte inferior da tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando que os participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A ou clicar no botão Levantar a mão, ambos na parte inferior da tela. Em seguida, abriremos seu microfone para que possa ler sua pergunta. Caso não deseje ler, nossa operadora fará a leitura. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, consideramos encerrada a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Guerreiro para que faça as considerações finais. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos e de todas. Ficamos à disposição e todas as informações que nós vimos aqui hoje estão disponíveis no nosso site de RI. Agora nós nos vemos em março do ano que vem, os resultados do ano. Então, por mais que pareça cedo, um bom final de ano a todos. Um abraço e até mais. A videoconferência de resultados da Eletromídia está encerrada.
Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@eletromidia.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia!